começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o direito a ter assistência jurídica sem pagar. O artigo 5º garante que o Estado tem que prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar que não tem recursos para pagar por um advogado. E o artigo 134 define a Defensoria Pública como uma instituição essencial ao Estado, responsável pela orientação jurídica e pela defesa da população mais carente. Para falar sobre assistência jurídica gratuita, temos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco Pedro Felipe de Oliveira Santos, defensor-chefe da Defensoria Pública da União no Distrito Federal. Ele tem pós-graduação em Direito Penal e Direito Internacional Público. Seja bem-vindo, doutor Pedro. É muito grande a demanda por assistência jurídica gratuita no Brasil? Segundo dados do IBGE, nós temos um público em potencial de mais de 120 milhões de brasileiros que não têm condições de arcar com os advogados e as custas do processo. Para se ter uma ideia, no ano de 2010, a Defensoria Pública da União realizou mais de 1 milhão de atendimentos em todo o Brasil e somente em 2011, no primeiro trimestre desse ano, tivemos um aumento de mais de 70% de demanda em relação ao ano anterior. Não falta trabalho, então, né? De forma alguma. Também está aqui conosco Carlos André Bindá Prachedes, defensor público do Distrito Federal. Ele é especialista e professor de Direito Penal e Processual Penal. Seja bem-vindo, doutor Prachedes. No Brasil, como é que a pessoa que precisa de assistência jurídica gratuita tem que fazer? Onde que ela deve ir? O assistido, a pessoa necessitada que precisa do atendimento da Defensoria Pública, ela deve se encaminhar aos núcleos, aos órgãos de execução da Defensoria Pública. Em regra, a Defensoria Pública no país, a Defensoria dos Estados e a do Distrito Federal, atende a população nos fóruns que estão situados nas cidades. Então, é para lá que essas pessoas, como regra, devem se dirigir para o atendimento pela Defensoria Pública. E a garantia de assistência gratuita ao judiciário também chega pela ação dos estudantes de direito. Eles praticam o que aprendem em sala de aula, fazendo atendimentos à comunidade carente. Os núcleos de prática jurídica estão espalhados por todo o país. Depois de uma vida de trabalho, Dona Maria Lúcia tenta se aposentar e não consegue. Há 6 meses, ela briga com a Previdência para acertar a contagem de tempo de serviço. Sem solução, o jeito foi procurar o judiciário. E ainda bem que existe o atendimento gratuito, porque se tivesse que pagar advogado... Aí fica meio caro para mim, fica difícil, né? Porque eu ganho salário mínimo. Atualmente eu estou trabalhando ainda ganhando salário mínimo. Aí fica meio complicado. Para ter atendimento gratuito nos núcleos de práticas jurídicas, é preciso comprovar que tem baixa renda. A partir daí, os alunos acompanham todo o processo, sempre supervisionados por professores. A prática é comum e faz parte do currículo. Um aprendizado que faz a diferença para o futuro profissional. Faz a diferença porque nós vemos o nosso aprendizado sendo efetivado e as pessoas que aqui vêm necessitadas de um atendimento e de uma justiça célere, de uma justiça justa, sendo atendidas, sendo acompanhadas por profissionais competentes. Nesta faculdade, estudantes do 8º período se dividem entre os 17 núcleos de práticas jurídicas espalhados pelo Distrito Federal, que atendem em média 25 mil processos por ano, ajudando a suprir a demanda de pessoas carentes. Ganha a comunidade e ganha os alunos. Esse contato dos alunos com essa população, ele embute no espírito do aluno uma questão social muito grande, né? E para a comunidade também, que ela se sente protegida e se sente amparada, sabendo que, na verdade, hoje nós temos 2.000 alunos que prestam esse serviço, né? A justiça gratuita me ajuda muito. Graças a Deus que tem ela. Doutor Pedro, qual é o critério para uma pessoa ser beneficiada? Quem tem um alto salário, por exemplo, também pode ser incluído nessa lista ou não? A Defensoria Pública no Brasil, ela é dividida em 2 vertentes principais. A Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública dos Estados. Na Defensoria Pública da União, nós utilizamos como critério a faixa de isenção no imposto de renda, um valor que atualmente alcança um montante de R$ 1.500. Então, todas as pessoas cuja renda familiar fica em torno desse valor podem ter acesso aos serviços da Defensoria Pública da União. É importante frisar que esse valor não é um valor absoluto.
analisamos caso a caso, porque a depender se a pessoa realmente comprovar hipossuficiência, não obstante, tem uma renda familiar superior, ela terá também direito ao acesso. Como, por exemplo, uma família de 5 pessoas com uma renda de R$2.000 total, provavelmente tem condições econômicas menos favoráveis do que uma família de R$1.600 com apenas 2 pessoas. Então, sempre temos um cuidado de analisar caso a caso para que nenhuma pessoa que realmente não tenha condições de arcar com advogado fique carente de serviços. E no caso das defensorias estaduais, como é que funciona? Olha, a Defensoria Pública do Distrito Federal, que é a que eu pertenço, nós temos um critério que não é um critério, como o doutor Pedro bem mencionou, não é um critério absoluto. Nós temos aí em torno de 5 salários mínimos o perfil, né, de atendimento da Defensoria. Também não é absoluto. A cada caso nós estamos avaliando até que nós aqui definitivamente possamos normatizar sobre essa questão, para não ter problema com a AB, com a Ordem dos Advogados, mas aqui no DF nós temos um perfil de 5 salários mínimos. Esse é o critério e sempre lembrando que na criminal não há esse perfil, não há essa exigência para o atendimento pela Defensoria Pública. Agora, cível, família e outras matérias, outras questões que são trazidas à apreciação do defensor público, nós temos então esse perfil, esse tabelamento, vamos dizer assim, de até 5 salários mínimos, é mais ou menos isso. Inclusive, nós estamos indo hoje à Corregedoria da Defensoria do DF para discutindo isso, para que isso fique muito bem definido. Por que a criminal é diferente? A questão criminal, há uma exigência pela Constituição de que todos tenham direito à ampla defesa e o contraditório. Então, no processo criminal, o Código de Processo Penal também assegura que aos acusados, ainda que foragido ou ausente, não poderão o processo correr sem a presença do defensor. Então, ainda que eventualmente em tese o acusado seja uma pessoa de posse, de ter uma condição econômica favorável, que seja uma pessoa de um certo nível econômico, essa pessoa, ainda assim, se não constituir o advogado, pode ter, evidentemente, o patrocínio da Defensoria. Doutor Pedro, o que acontece se alguém se declarar falsamente carente? Existem uma série de medidas, tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal, que podem ser adotadas. Na esfera administrativa, na medida em que o defensor detecta que aquela pessoa falsamente se declarou hipossuficiente, todo o serviço da Defensoria Pública da União é cessado naquele momento, ela é notificada a constituir um advogado no processo e, penalmente, é possível, caso ela tenha assinado um documento atestando a sua pobreza, em tese ocorreria crime de falsidade ideológica. Mas isso é controverso na jurisprudência, existe toda uma celeuma a respeito desse ponto, no sentido de que, na verdade, há uma presunção relativa de pobreza e, portanto, não se tipificaria esse crime, não é, doutor? Exatamente. Mas a argumentação do doutor Pedro foi precisa, né? Em tese, do ponto de vista criminal, em tese configura o artigo 299 do Código Penal. A parte poderia responder por falsidade ideológica, já que há uma inserção no documento de uma declaração diversa da que deveria constar. Então, em tese, isso é crime. Agora, a questão da jurisprudência, os tribunais têm aí relativizado aí esse entendimento e aí deve haver muito cuidado se há realmente um crime de falsidade ideológica. Mas esse trabalho que a gente viu aí, desenvolvido pelos estudantes, ajuda a diminuir a demanda nas defensorias? A demanda hoje por serviço de assistência jurídica gratuita é enorme no Brasil. Então, as defensorias públicas, infelizmente, ainda não estão dotadas da estrutura necessária para atender toda a demanda. Então, de fato, os núcleos de práticas jurídicas estabelecidos pelas diversas faculdades de direito nos fóruns e em outras localidades ajudam a absorver essa grande demanda e deixar com que grande parte da população não fique sem os serviços. A Defensoria também procura, na medida do possível, estabelecer convênios com essas faculdades para trazer os próprios núcleos de prática jurídica em aproximação à Defensoria. Eles frequentam a Defensoria Pública semanalmente e aqui praticam o exercício da assistência jurídica. Trabalham dentro da Defensoria, então? Sim.
Funciona da mesma forma a Defensoria Estadual? Aqui do Distrito Federal, nós temos a realidade hoje da Defensoria, ainda que a Defensoria tenha passado por um processo de melhor estruturação, mas ainda é a realidade de necessitar a presença do estudante de Direito. Então, hoje nós estamos aqui também recrutando estudantes universitários, né, inclusive já remunerando esses estagiários, mas hoje em todos os núcleos de atendimento sempre nós contamos com a presença do estudante de Direito. Então isso é uma realidade. Flávia, eu quero sempre realçar que o serviço da Defensoria Pública não é um serviço privativo, não é um serviço exclusivo dessa instituição. A Constituição Federal, diferentemente, por exemplo, com relação ao Ministério Público, que a ação penal, por exemplo, é exclusiva do MP. A Defensoria, o Constituinte de 88 não deu à Defensoria essa prerrogativa de fazer assistência, realizar assistência gratuita, integral ao hipossuficiente de forma exclusiva. Então, por isso, evidentemente, como ainda nós estamos nos organizando no país todo, a Defensoria da União, eu penso que realmente para atender uma demanda do país todo ainda está muito carente, ainda está muito necessitada. Nós aqui do Distrito Federal também ainda precisamos do convênio com as faculdades, né? O Judiciário precisa das faculdades porque a Defensoria não atende essa demanda que é imensa aqui na capital do país. A Defensoria Pública, ela é um dos principais símbolos institucionais, justamente porque serve de uma ponte, como uma ponte de acesso ao Estado de milhões de pessoas. Nós lidamos com uma realidade muito difícil, que é a realidade da pobreza, da violação da dignidade da pessoa humana, de pessoas que sequer sabem que têm direitos a ter direitos. Então, é uma situação muito difícil de enfrentar e nós, no dia a dia, no nosso trabalho árduo, sempre tentamos ali difundir os direitos humanos, difundir a consciência de cidadania nessas pessoas e a Defensoria Pública tem um papel essencial nesse desafio. E essa situação tem melhorado nos últimos anos? Sim, a situação da Defensoria Pública paulatinamente tem galgado uma maior estrutura, maior quantidade de servidores, tem se interiorizado. Quase todos os estados hoje já possuem defensorias públicas estaduais. Infelizmente, não no ritmo que nós desejaríamos. Realmente, para atender toda a demanda, hoje nós precisaríamos de muito mais do que nós temos, de muito mais servidores, de muito mais núcleos, de uma interiorização mais rápida. Como eu falei na minha primeira oportunidade, são 120 milhões de brasileiros que são potenciais assistidos pela Defensoria Pública. Isso é uma população mais da metade do que temos no Brasil. Então, realmente, é uma necessidade urgente. O senhor acha que tem melhorado a consciência das pessoas? Eu queria complementar o que o doutor Pedro falou e eu, assinando embaixo, acho que a gente tem que ter uma visão otimista. A Defensoria, a seu tempo, será uma instituição realmente presente na vida nacional. Ainda que eu tenha dito na sua pergunta anterior que não é um serviço exclusivo nosso, mas do ponto de vista de Estado, o único órgão de Estado autorizado a prestar o serviço ao hipossuficiente somos nós, a Defensoria Pública. Nenhum outro órgão de Estado tem essa competência. Agora, como não é exclusivo, outras faculdades, enfim, outros órgãos prestam assistência. Eu complementando também, a necessidade de demanda é muito grande. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, somos em torno de 200 defensores, contra mais de 400 promotores de justiça, contra mais de 300 e tantos juízes. Nós realmente não estamos aqui no mesmo nível que a magistratura e o Ministério Público. Agora, eu acredito que, assim como 88 foi o momento do Ministério Público, foi fortalecido pela Constituição de 88, a Defensoria foi criada em 88. Nós temos aí um pouco mais de 20 anos da Constituição de 88. Acho que a gente tem que olhar para frente e reconhecer que, a seu tempo, a Defensoria Pública será uma instituição de Estado nacionalmente reconhecida e valorizada pela população brasileira. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o funcionamento das defensorias públicas. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já.